Bora simbora, vamos chegando, vamos para mais uma Central FFV, dessa vez o quinto episódio. Espero que dessa vez todo mundo que queira assistir, assista. Deixa eu só abaixar aqui para não dar repetição aqui de volume. Espero que dessa vez todo mundo que queira assistir, assista a Central FFV. Boa noite! E aí, como é que foi a Semana Santa de vocês? Tudo na paz, com a família? Sempre bom, né? O Central FFV é um programa que nasceu para valorizar competições de toda a região, atletas de toda a região. Esse início está sendo mais turbulento em relação a assuntos. Não estou falando muito individualmente, porque realmente a Copa TV Grande Rio de Futsal acaba trazendo automaticamente muito assunto para a gente debater. Hoje vou falar sobre outro assunto, mas não deixa de se falar muito ainda da Copa TV Grande Rio de Futsal. Quem tá na live, fala comigo, deixa seu comentário. Tô achando que tá bugado aqui pra mim os comentários, porque não tá aparecendo nem quem tá entrando, viu? Daqui a pouco vou chamar minha estagiária pra observar isso aqui. Atualizar aqui pra ver se melhora. Pois é, Copa TV Grande Rio de Futsal, e vou falar também sobre a quarta Copa Otimize Solar de Futsal. Vai ter esse ano? Daqui a pouco a gente fala sobre isso. Primeiramente, sobre essa bomba, esse chapéu, que tanto... Olha, apareceu o Bubis, ele sempre tá. Isaías também querendo saber do chapéu. Bora cuidar, rapaziada. É o seguinte, eu respeito muito minhas fontes. Eu vou ver aqui se eu ainda hoje eu solto isso. Porque assim, muita gente já sabe, já tem muita gente sabendo. Só que como a fonte... Olha que honra. Só que como a fonte que me disse é uma fonte diretamente do time, eu não posso sair espalhando, entendeu? É uma coisa que eu tenho muito de mim, que é um respeito para quem respeita o trabalho da FFV. Isaías, estamos juntos também, um caso de Cauãs e Teclas. O Luiz, boa noite, sou o Luiz Neto, aqui diretamente de Bonito, Mato Grosso do Sul. Que prazer ter você em Mato Grosso do Sul acompanhando a FFV. De onde que apareceu a FFV pra você, Luiz Neto? Fala pra mim que eu fiquei curioso agora, viu? Prazerzaço ter gente de tão longe acompanhando aqui o trabalho da Futebol do Vale. Sobre o chapéu, rapaziada, é o seguinte. Um sábado, eu tava na Semana Santa, um rapaz falou comigo: ei, tem chapéu vindo aí. Tem chapéu vindo aí. Eu, conta. Tal jogador vem pro nosso time. Já pode postar? Ele, não, segura. Aí eu, com todo respeito, seguro. Quando eu postei a notícia, bomba, chapéu vem aí. Aí, meu filho, meu direct, meu WhatsApp bombou de gente, de equipes perguntando: ei, é meu time que levou o chapéu? Como é? Automaticamente eu não disse, claro, por respeito eu não pude dizer. Respeito muito quem veio atrás de mim perguntar, são parceiros da FFV, mas eu não pude dizer, rapaziada. Não pude dizer pra ele. Só que aí na mesma noite, o cara que levou o chapéu já ficou sabendo diretamente pelo time que deu o chapéu, viu? Tá um negócio aí que até deu uma travada nesse sistema todo. Já eu solto. Que negócio, viu? Central FFV, eu tenho que ser sincero. Mas bora segurar um pouquinho. Vamos ver se alguém reage aqui, desses caras que estão envolvidos. Eu queria postar hoje, mas já me embarraram de novo. Disserei, segura. Vamos acalmar os ânimos, porque tá um clima chato. A gente quer segurar para não postar hoje. Beleza, respeito a escolha de vocês. Só que tá chegando um momento que muita gente já tá sabendo. Talvez eu penso muito em postar eu mesmo como um vínculo oficial só meu, sem ser um anúncio oficial, porque eu não quero deixar meus seguidores na mão. Eu não posso deixar. Eu falei que ia postar um negócio, ficar enrolando, eu acho bem chato. Por isso que eu tô começando a me agoniar e pensando em postar independente, sem ser oficialmente com a equipe que contratou o jogador. São equipes que se respeitam muito. Daqui a pouco eu volto a falar sobre isso, vamos me cobrando aí. Mas antes disso, vamos falar sobre os resultados de ontem, porque hoje eu quero dar opinião sobre a categoria sub-20, viu, rapaziada? Eu quero falar sobre a categoria sub-20, que pra mim tem favoritos claros. Pra mim são os finalistas da competição. Se tiver uma equipe que vai mudar, que bom.
O futebol, o futsal nem sempre é na lógica. Quando tivemos Castro Alves vencendo por 5-0 o Colégio Cristão, categoria sub-12. Também tivemos um dos favoritos que eu acho, que é o Ouro Preto, Rio Vale Esportes, do TikTok, também do Moisés, os dois principais nomes dessa equipe do Ouro Preto, Rio Vale, empatando com o TGS Futsal do N3, Petrolina, equipe que faz parte das raízes, aí do N3, do Anderson Popó. Tô lendo os comentários e tô me desconcentrando, porque o CH Galvão parece que foi o time do Garapa que deu chapéu no time de Afrânio, jogador do Pará. Será? Será? Só lembrei da... Olha, o Bubis Garapeiro, solta, todo mundo já tá sabendo. Nem todo mundo, viu? Que eu tô recebendo muita gente me perguntando, viu, Bubis? Mas eu tô começando a me atinhar e postar logo e pronto. Independente, sem forma oficial. Porque, tipo, fizeram com que eu fizesse aquele suspense todo. E aí, logo depois que eu faço o suspense, acabam que proíbem de eu postar. E fica, proíbem não, desistem de postar. Manda segurar. E aí a FFV não fica numa situação muito legal nessa situação, né? Mas eu respeito muito a fonte. Por isso que eu penso muito. Se eu soltar por agora, rapaziada, não é com autorização da equipe. É realmente indo contra a equipe. Porque inicialmente a equipe vai anunciar junto comigo. Se eu soltar é um meio mais informativo de quem é esse atleta. Mas realmente já tem muita gente sabendo. Ouro Preto empatou com o TGS Futsal 1-1. Sub-20 do TikTok. Já me falaram que fez uma mal partida ontem. O craque de bola de Juazeiro ontem não estava legal. E o Petro City, que perdeu para o Ouro Preto na estreia ontem, venceu o Vila Mocó por 5-3. Deixa eu conferir aqui. Eu acho que o Vila Mocó perdeu para o TGS na estreia também, viu? Vila Mocó tá eliminada, rapaz. Vila Mocó tá eliminada da competição, não chega mais a 4 pontos. No Sub-20 só passa 2 de cada grupo. Portanto, a briga do grupo A tá entre Ouro Preto, TGS Futsal e Petrocity, que venceu ontem a primeira. Vila Mocó tá eliminado matematicamente, sem chances de avançar de fase. E aí, Luiz Paulo, além do Ouro Preto, para você, qual é a outra equipe favorita na fase de grupos? Pois é, a equipe favorita na fase de grupos, junto com o Ouro Preto, não é surpresa. É o Ouro Preto, Rio Vale Esportes também. O Giga Esportes, um time muito bom. Passa 3 de cada grupo. Na série Ouro viu, Carl Anderson? Eu falei que passa 2 porque ano passado era. Pode ser que seja 2, 3, mas eu tenho pra mim que é 2. Eu tenho que pesquisar no regulamento. Eu consigo pesquisar o regulamento aqui agora, rapaz. Enquanto isso eu vou comentando sobre outro time que pra mim é o Giga Esportes. Time muito cascudo, completinho. Tentar achar aqui o regulamento pelo computador. Mas eu tenho pra mim que é 2, viu, Carl Anderson? Só se mudou em relação ao ano passado. Vamos aqui que eu não gosto de deixar ninguém desinformado. Eu falei, mas falei com dúvida. Falei com dúvida. Aí eu prefiro buscar essa informação realmente ao vivo. Vamos ver se eu acho com mais rapidez aqui. Bora aqui. Passam primeira fase, sub-20. Pois é, mas pra mim no sub-20 os favoritos são o Giga Esportes e o Ouro Preto Rio Vale. Vamos ver se eu acho aqui esse negócio. No Giga Esportes é um time menos individual, mas muito cascudo. Muito coletivo. E das mãos de um grande treinador, que é o meu parceiraço Eduardo Mororó. Eu tenho que trazer essa informação ao vivo, rapaziada. Senão eu fico doente. Para não deixar ninguém desinformado. Tô aqui no regulamento já. Olha aí, calma, eu tô achando que é mesmo, igual o Série Ouro, viu? E as demais categorias devem ser 2 de cada.
Então, se for aí o Vila Mocó segue com chance de classificação. Mas uma chance bem remota. Tá difícil de achar aqui, acaba perdendo foco na conversa com vocês. E eu quero conversar. Vou aqui passar rapidinho aqui, mas se eu não achar depois eu trago a informação. Eu quero fazer uma arte postando. Aí fica legal também. Esta é a Central FFV. Rapaziada, como eu tô na correria aqui, pra achar fica ruim. Descendo rápido aqui, mas tá difícil. Vou deixar para dar essa informação depois. Mas eu acho realmente que passam 3 mesmo. Igual o Cauã fez ano passado foi isso. Eu falei, mas fiquei na dúvida. Só que não tô achando o regulamento. Se passando 3, o Vila Mocó segue com chance. Do outro grupo do Sub-20, vamos tentar aqui achar o outro grupo, como é que tá do Sub-20. Giga Esporte ser primeiro. Ah, rapaz, que conversa, eu esqueci do Afrânio. Não. Olha, eu esqueci do Afrânio. O Afrânio também, pra mim, é favorito. Assim como o Giga Esportes e o Vale viu? A Afrânio tem um time muito qualificado. Pra mim, tem o principal nome até agora. Pra mim, o melhor jogador do Sub-20 é o Raí Fortaleza. Jogador de muito potencial, inclusive jogando na divisão especial. Eu falei só do Giga Esportes e do Rio Vale, porque eu me dei um branco do Afrânio. Mas o Afrânio não pode ficar de fora desta lista do favorito. Foi mal. Foi um vacilo meu aqui. Mas a Afrânio, pra mim, é coladíssimo. Mesmo nível que o Giga Esportes e o Rio Vale, viu, rapaziada? Então, de olho no Afrânio, a dupla Raí Fortaleza e Luizinho, uma dupla muito boa de bolas. De olho neles. Inclusive, no último jogo do Afrânio, eu cobrei Luizinho no adulto, na divisão especial, assim como foi o Raí Fortaleza. Beleza? Portanto, para mim, os 3 favoritos é o Rio Vale. O Rio Vale é o Giga Esportes e o Afrânio. Agora tem que deixar brecha para outras equipes. Quando eu falo favoritismo, eu não posso dizer que as equipes vão ser campeão e pronto. Porque o TGS Futsal e o Petrocitem podem surpreender, mas as outras 3 equipes são muito mais bem equilibradas. Beleza? Roberta Nogueira. O Afrânio sim, tá vendo aí? Já ia esquecer do Afrânio, Roberto. O Afrânio não pode ficar de fora dessa lista minha dos favoritos da categoria Sub-20. Tem um mosquito ali voando sobre a câmera, rapaz. Que negócio. Beleza. Continuando aqui, rapaziada, entrando em outra pauta. Luiz Paulo, porque essa pergunta eu tô recebendo corriqueiramente. Mãe de Raí. Ah, tá explicado. A fanzaça da Raí, do Raí, craque de bola, o Raí Fortaleza. Parabéns pelo futebol do seu filho. Viu? Que guri bom de bola, o tal do Raí Fortaleza. Gosto muito desse menino em quadra. Pra mim, hoje, ele é o principal jogador. Agora, durante a Copa TV Grande de Futsal, tem vários nomes aí que podem, na minha opinião, ultrapassar ele. São jogadores equilibrados. Mas se eu fosse tirar no poupar hoje o jogador, eu tiraria Raí Fortaleza, viu? No Central FFV eu trago opiniões, não são fatos, porque minha opinião não vale de muita coisa, não. Mas, na minha opinião, Raí Fortaleza hoje é o principal nome da categoria Sub-20, de olho nele. Continuando, uma pergunta que eu recebo muito diariamente, quase. Luiz Paulo, vai ter a 4ª Copa Otimize Solar Futsal? Por que eu tô recebendo essa pergunta? Para quem não sabe, há quase um mês eu saí, me desvinculei da prefeitura de Dormentes. Esses problemas políticos acabam que me envolveu, mas é assim mesmo. E aí, essa pergunta virou uma pergunta normal na minha vida. Todo dia alguém hoje mesmo me perguntaram sobre a Otimize Solar Futsal. Minha intenção, na verdade minha intenção não, vai ter, deixa eu confirmar logo aqui. Vai ter a 4ª Copa Otimize Solar Futsal. Minha intenção é que seja em Dormentes. Tem plano B, se não aceitarem, se não apoiarem a competição, aí eu tenho um plano B que eu ainda não posso falar. Mas minha intenção é de manter e de ter a 4ª Copa Otimize Solar Futsal. Não pode parar.
cena ali, cena aqui, não pode parar. Uma competição que eu sou apaixonado, que eu gosto de verdade. Eu tô espantando o mosquito, mas o mosquito tá ali no celular, fica difícil. Mas é uma competição que não pode acabar nunca, é uma competição que eu sou apaixonado. E aí vamos ver aí, eu quero marcar uma reunião em breve pra gente começar a divulgar. E esse ano, seja lá onde for, com novidades, viu, rapaziada? Com novidades, claro, intenção de 100 dormentes. Mas sendo aqui ou não, com novidades, vai ter novidades. Alô, mulheres, vai ter a vez de vocês também. Se preparem. Se tiver algum dono de time aqui nesta live, se prepare. Tem previsão de data? Tem sim, viu? MR, não sei quem é, mas teremos em agosto. Início de agosto. Lembrando, grande chance de ser em dormentes. A não ser que eu esteja um não muito severo. Grande chance de ser em dormentes. Mas, se não for em dormentes, vai ter também a quarta Copa Otimismo Solar de Futsal. Dá para imaginar de onde seria. Mas como não tem nada ainda, eu só tô conversando aqui na Central FFV, porque aqui eu quero realmente conversar com vocês. MR, início de agosto, esse ano eu quero adiar um pouquinho para o início de agosto. Essa é uma intenção que eu tenho desde o ano passado. Acho que fica melhores as datas, mas a quarta Copa Otimismo Solar de Futsal será no início de agosto, beleza? E aí quem mexer com o time de mulheres já vai pensando também, viu? Porque vai ter coisa massa aí para as mulheres apaixonadas pelo futsal. Quarta Copa Otimismo Solar de Futsal vem aí. Esta é a última vez que eu venho falar com vocês aqui sobre isso. A próxima vez que eu vier falar com vocês sobre isso, já será anunciando de forma oficial. Quem assistir a Central FFV vai ter noção agora. Quem não assistiu, perdeu. Quinta-feira estaremos aqui novamente, mas já com outros assuntos. Beleza, pessoal? Confirmadíssima a quarta Copa Otimismo Solar de Futsal. Mulheres e homens se organizem porque vai ter vez para todo mundo. E para finalizar a Central FFV de hoje, vamos falar sobre os jogos de amanhã. Jogos de amanhã teremos Série Ouro. Vou pegar aqui rapidinho. Cadê? A partir das 6h45 teremos Sub-10. Escola Saber contra Colégio Gel. Logo depois, às 8 horas, teremos Bairro Dom Malan atrás da banca. Dom Malan foi um time bem cascudo contra o atrás da banca. Eu não vou palpitar esse jogo porque eu não assisti o jogo do atrás da banca. Atrás da banca que foi goleada pelo Giga Esportes. Pela lógica dos resultados, eu não assisti o jogo, volto a repetir, do atrás da banca contra Giga. O Giga aqui, vou responder, viu, João Luiz? Vou falar sobre esse chapéu ainda. Logo após esse assunto dos jogos de amanhã. Eu não assisti, viu, Felipe? Eu não assisti o D10. Estava com a intenção de assistir, mas aconteceu um problema aqui dos dormentenses. Muita gente da região sabe. Vereadora Paginha, que é minha avó, sofreu aquele acidente. E aí acabei perdendo o foco. Perdi o foco da Kings League. Estava ansioso para assistir o jogo do D10 na Kings League, mas acabou não dando por conta do acidente da minha avó. Graças a Deus foi só um susto. Mas quero assistir o programa nivelado. Está difícil, rapaz. Eu não assisto Kings League, não. Assim, eu vou lá que eu tô no sofá, coloco, mas não sou um fãzão de Kings League, não. Mas quando tem um jogador como o Danilo, que a gente conhece, tem aquele costume, ontem eu estava realmente ansioso para assistir o D10, mas não deu para assistir, viu, Felipe? Por conta do acidente com minha avó, acabei perdendo o foco do negócio. Graças a Deus foi só um susto. Beleza? Eu não vou palpitar entre Dom Malan atrás da banca, mas se eu fosse falar assim, sem compromisso, pelos jogos que eu assisti Dom Malan e Afrânio, eu transmiti, inclusive, a Afrânio venceu por 2-0 e o atrás da banca perdeu por 5-0 pro Giga. Eu não assisti esse jogo. Mas o Dom Malan mostrou ser um time cascudo. Se chegasse à final, me surpreenderia. Porque eu acho que não tem um time para ser finalista. Me surpreenderia o Dom Malan. Mas foi um jogo bem equilibrado, só que o Afran não teve muitas chances de ganhar o jogo e por isso que venceu por 2-0. Se eu fosse apostar agora, sem compromisso, eu diria que o Dom Malan ganha. Mas claro,
não tenho muita prioridade a falar, porque eu não vi o jogo do Atrás da Banca. E considerando também que o Afrânio e Giga Esportes são times bem equilibrados. Acho que minha lógica está um pouco no caminho. E o jogo de amanhã, o outro, que fechará o dia, que fechará inclusive a segunda rodada da Série Ouro, não terá transmissão no YouTube. Fúria Futsal de Jacobina contra Santos Trindade. Esse jogo aqui eu posso palpitar e o Trindade vence com tranquilidade a equipe do Fúria, considerando as estreias das equipes. Agora eu tenho um pé atrás com o que foi a estreia do Fúria, porque o Fúria tá na semifinal da Copa Caraíbas, uma Copa considerada de alto nível lá na Bahia, acho que é no sul da Bahia, se eu não me engano. Pra aquele lado de Jacobina, da Bahia, é o sertão, na verdade. E é um dos times semifinalistas em uma competição de alto nível. Mas chegou na Copa TV Grande Rio, mostrou um futsal muito abaixo. Aí tem dois poréns. Ou o nível da Copa lá na Bahia tá muito abaixo, ou e a TV Grande Rio tá acima em relação a essa daí. Claro que tá, mas não era pra estar tanto, porque é Série Ouro. Ou então o Fúria estava muito mal no jogo e pode surpreender amanhã. Agora, pelo que foi a estreia das equipes, o Trindade vence fácil o time do Fúria Jacobina amanhã. E sobre o chapéu, rapaziada, eu vou deixar uma deixa. Não vou anunciar, não. Mas eu não vou deixar passar de quinta, não. Vou avisar pros rapazes que eu não vou deixar passar de quinta. Claro, meu anúncio não vai ser oficial. Não vai ser oficial porque só é oficial quando a equipe oficializa junto com aquela postagem comigo, ou quando eu posto junto com a equipe. Mas eu vou trazer, se ele não soltar logo, eu vou ter que trazer uma nota informativa aí, uma postagem informativa falando sobre esse chapéu. Eu vou deixar uma deixa. Como até o próprio representante do time já sabe disso, viu? Vou dizer o time que levou o chapéu, como o próprio representante já sabe. Que o time... Eita, tá caindo ali, eu tô achando que tem algum probleminha ali no celular, vou ter que conferir. Isto. Não, tá de boa. Então, rapaziada, a equipe que levou o chapéu, eu vou falar porque o representante já tá sabendo. Só vou falar a equipe que levou o chapéu, que foi a equipe do Afrânio. A jogador que foi anunciado junto comigo. Eu postei junto. E o time, na verdade, sempre teve um pé atrás no começo para ser anunciado esse jogador. Porque o jogador ficou enrolando e tal. Mas chegou o momento que ele fechou com a seleção de Afrânio. Só que aí faltou palavra no jogador. O jogador voltou atrás e fechou com a seleção de Afrânio. Pessoal, vou tentar do máximo até quinta-feira oficializar, postar aqui na minha página a informação no feed. Repito, eu respeito muito minhas fontes, por isso que eu não trouxe antes, beleza? Este foi a Central FFV. O seu quinto episódio. Quem não assistiu completo, vou deixar no YouTube da Futsal Futebol do Vale. Vou pegar os cortes, melhores momentos e postar aqui também nos nossos stories. Obrigado pela audiência. Tchau, tchau. Sinceridade é aqui na Central FFV. Vamos conversar.